Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 15. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus que o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Agora vamos para o texto de nossa pregação, são os versículos 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos, orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos agora para a doutrina da palavra de Deus, domingo 27 de nosso catecismo. E também é texto da nossa pregação nesta manhã. Continuamos a série de pregações com base na doutrina da palavra de Deus, expondo o ensino bíblico acerca do santo batismo. Domingo 27 do catecismo de Heidelberg. A própria água do batismo por si mesma é a purificação dos pecados? Resposta: não. Pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todos os pecados. Por que então o Espírito Santo chama o batismo lavar regenerador e lavagem dos pecados? Resposta: é por motivo muito sério que Deus fala assim. Ele nos quer ensinar que nossos pecados são tirados pelo sangue e Espírito de Cristo, assim como a sujeira do corpo é tirada por água. Mas, principalmente, Ele quer assegurar-nos, por este divino sinal e garantia, que somos lavados espiritualmente dos nossos pecados, tão realmente como nossos corpos ficam lavados com água. As crianças pequenas devem ser batizadas também? Sim. Porque tanto as crianças como os adultos pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Tanto a elas como aos adultos são prometidos o sangue de Cristo
a salvação do pecado e o Espírito Santo que produz a fé. Por isso, as crianças devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguidas dos filhos dos incrédulos pelo batismo como sinal da aliança. Na época do Antigo Testamento, se fazia isto pela circuncisão. No Novo Testamento, foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando olhamos a passagem de Jesus abençoando os pequeninos, nós devemos notar alguns detalhes importantes dentro do contexto para extrairmos a doutrina que ali se encontra. O primeiro detalhe, e eu peço que os irmãos deixem abertas suas Bíblias lá em Mateus capítulo 19. O primeiro detalhe é que o ensino de Jesus acerca das crianças está dentro do ensino sobre as bênçãos e os julgamentos do reino dos céus. Esse ensino começa a partir do capítulo 19 e se estende até o capítulo 25 do livro de Mateus. Assim, meus amados irmãos e irmãs, o ensino de Jesus sobre as crianças vem dentro do ensino sobre o reino dos céus. E por isso não é estranho que Jesus ele tenha dito que das tais é o reino dos céus. Versículo de número 14. Um outro detalhe é que Mateus ele coloca o ensino de Jesus sobre crianças dentro do tema aliança, casamento e divórcio. Capítulo 19, versículos 3 até o versículo 12 nos mostra Jesus Cristo falando sobre isso: aliança, casamento e divórcio. Depois de falar sobre esse tema, casamento e divórcio, dentro da aliança, o Senhor Jesus ele ensinou sobre a posição das crianças no reino de Deus. E um terceiro detalhe que nós precisamos notar é de quem são as crianças que são levadas a Jesus. Quem trouxe essas crianças até ao Senhor Jesus? Essas crianças, meus amados irmãos, eram de pais que queriam que Jesus orasse e abençoasse os filhos deles. Veja o versículo de número 13, o texto diz: trouxeram a Jesus, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Então eram filhos de crentes, essas crianças, filhos daqueles que criam que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Então, não eram crianças pagãs, não eram crianças filisteias, não eram fenícias, eram filhos de crentes, eram filhos de discípulos de Jesus Cristo. Esses três detalhes nos dão o contexto necessário para nós entendermos o Evangelho. O Evangelho que eu prego a todos vocês no seguinte tema: o Filho de Deus abençoa os filhos dos crentes, pois dos tais é o reino dos céus. E nós veremos dois pontos: o ensino de Jesus e, em segundo lugar, o ensino selado e garantido no batismo. Esses são os dois pontos de nossa pregação nesta manhã de domingo. Como nós podemos notar, perceber, o contexto ele explica muito para nós, e o contexto da passagem mostra o motivo da indignação de Jesus contra os discípulos que tentaram impedir aquelas crianças de chegarem até Ele. O Senhor Jesus ele disse no versículo 14, de modo muito forte, ele diz o seguinte: deixai os pequeninos, não vos embaraceis de vir a mim. Jesus está
Por que Jesus estava indignado? Porque aquelas criancinhas, aqueles pequeninos, eles eram herdeiros do reino que estava no reino dos céus. E Jesus ele ficou indignado porque os discípulos, como acontece muitas vezes nós, quando estamos querendo conversar com alguém importante, os nossos filhos estão querendo chegar também lá, a gente deixa de lado. Os discípulos, talvez possivelmente por causa da multidão, estavam querendo impedir aqueles pais de chegarem. E Jesus ele se indignou porque os discípulos estavam impedindo os herdeiros do reino de chegarem até o seu reino para serem abençoados pelo rei deles, Jesus. Tanto que Jesus, depois de expressar-se de modo indignado, ele diz o seguinte: não os embaraceis de vir a mim, ou seja, não os impeçais, não seja um tropeço para que eles não cheguem até mim. Por quê? O versículo diz: porque dos tais é o reino dos céus. Os filhos dos crentes, eles são herdeiros do reino de Deus. E essa não é uma doutrina nova. Jesus não está falando uma novidade para aqueles que estão ouvindo a Ele. Mas é uma doutrina que já vem desde muito tempo, uma doutrina que já era conhecida pela igreja já no Antigo Testamento. Eu quero lembrar a vocês alguns detalhes importantes para nós nos encaixarmos melhor ainda dentro desse contexto. É que, primeira coisa, nós devemos lembrar do reino de Deus, e nós devemos lembrar que o Jardim do Éden era a representação visível desse grande reino de Deus na terra. Não era o reino de Deus do jardim, mas era a representação visível do reino de Deus. Então, desde Gênesis, o reino dos céus, como qualquer reino do mundo, tem crianças como herdeiras. No jardim, Deus ele colocou Adão, colocou Eva. E lembrem-se que o Senhor Deus ele fez uma aliança com Adão. E lembrem-se que dentro dessa aliança, a capacidade de ter filhos foi uma bênção da aliança dada por Deus a Adão e Eva. Eles queriam ser fecundos e eles deveriam encher a terra com filhos. Então percebam, já vemos que o reino de Deus já incluía crianças. Deus poderia criar vários homens como criou anjos, já adultos, sem precisar nem procriação, nada. Deus incluía crianças dentro do seu reino. E muito tempo depois, por causa do pecado, por causa da crescente maldade do homem pós-queda, o Senhor Deus ele resolveu derramar o dilúvio do juízo dele sobre os homens. O Senhor Deus ele resolveu fazer uma nova humanidade por meio de um homem chamado Noé, a quem Deus graciosamente salvou junto com seus filhos. E quando nós chegamos e estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a aliança de Deus firmada com Noé incluía os descendentes de Noé também. Novamente, Deus ele não despreza os filhos do crente Noé, e Deus inclui nessa nova humanidade a presença de crianças, filhos e filhas. E no passado tempo, Deus ele foi confirmando essa aliança de graça, que inclui crianças no reino dele. Muito claramente o Senhor disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Veja o que Deus, ouça o que Deus ele falou a Abraão em Gênesis 17, versículo 17. Deus disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus
e da tua descendência. Nesse mesmo momento, claro que Deus já havia falado semelhante promessa a Abraão, já desde o capítulo 12, mas é nesse momento também, lá no versículo 9 do mesmo capítulo 17, versículo 9, que Deus institui a circuncisão como sinal e selo dessa aliança entre Deus, Abraão e os descendentes dele, entre pais e filhos. Gênesis 17, versículo 9. E receber a circuncisão requeria fé dos pais. Os pais tinham que crer no Deus de Abraão, e crendo no Deus de Abraão, deveria ser circuncidado pai e filhos. Assim Deus, Ele ordenou também que meninos, nessa época só meninos, ao 8º dia de nascimento, fossem circuncidados. Então nós podemos ver que novamente Deus, Ele mantém crianças dentro do reino dele. Porque a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o povo desse reino. Crianças novamente colocadas dentro do reino, recebiam o sinal da circuncisão. Mas existem mais testemunhos? Existem. Vocês lembram da retirada do povo de Deus do Egito? A retirada, o resgate do povo de Deus do Egito é outro evento que mostra que as crianças são membros do reino de Deus, assim como os adultos são. Vocês lembram que Faraó, ele queria que as crianças dos judeus ficassem no Egito? Êxodo no capítulo 10, versículo de número, a partir do versículo de número 8. Êxodo 10, a partir do versículo de número 8. A palavra de Deus diz: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este, Faraó, lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Faraó pergunta. Já havia passado por 8 pragas. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Versículo 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Veja, Faraó queria que as crianças ficassem. O Senhor permitiu isso? Não. O Senhor Deus, Ele não permitiu. Nenhuma unha ficaria, quanto mais as crianças. Deus diz: as crianças também têm que ir. O Senhor disse que as crianças deveriam ser resgatadas também. E quando nós estudamos os sacrifícios que Deus ordenou, também havia sacrifícios específicos para as crianças. Cordeiro da Páscoa, pelo primogênito dos filhos de Israel. Quando as crianças eram nascidas também, da mesma forma se oferecia sacrifícios pela criança e pela mãe. Assim, meus amados irmãos, novamente crianças são mantidas dentro do reino de Deus. Testemunho das Escrituras é que os filhos dos crentes fazem parte do reino dos céus. Por quê? Por causa da aliança de Deus.
Por quê? Porque Deus é Deus dos pais e dos filhos. Assim, meus amados irmãos, o entendimento, a fé, a doutrina da igreja no Antigo Testamento era: é filho de crente, é filho do rei, é membro da aliança, é filho do reino dos céus. Papai creu, eu estou sendo colocado nessa comunhão também. Então, voltando lá para Mateus 19, vocês podem perceber que as palavras de Jesus, a doutrina de Jesus, não é uma doutrina nova. Não é um evangelho que estava oculto e que estava sendo revelado ali naquele momento. É a doutrina ensinada desde Gênesis. E por isso, as crianças, elas não deveriam ser impedidas de receberem a bênção e a oração do Rei, o Senhor Jesus Cristo. E aí ficou a pergunta: e hoje? E na nova aliança? No sangue de Jesus? Amados irmãos, as crianças, elas não foram retiradas, expulsas do reino de Deus quando chegou a nova aliança no sangue de Jesus. Eu quero lembrar alguns fatos, alguns registros que nós encontramos no Novo Testamento que nos firmam nessa verdade. Lembre-se, por exemplo, da pregação do apóstolo Pedro em Pentecostes. Lá no capítulo 2 do livro de Atos, nós podemos ir para lá, Atos capítulo 2. A primeira pregação depois do derramamento do Espírito. Lembre-se que a pregação de Pedro em Pentecostes, ela foi profundamente fundamentada no Antigo Testamento. Pedro estava expondo o Antigo Testamento e ele estava explicando aquele grande evento à luz do Antigo Testamento como cumprimento do Antigo Testamento na vida da igreja do Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo de número 16, notem que o apóstolo, ele já havia se levantado, ele começou a pregar o Evangelho. E ele lança mão de uma profecia de Joel, do profeta Joel. Versículo 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quem começa a ser citado? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ele fala de crianças pequenas aqui que receberão os filhos. Lembrem-se as claras palavras que o mesmo apóstolo ele falou aos pais que clamaram pela salvação, capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. As pessoas ficaram impactadas pela pregação de Pedro e elas chegam à conclusão: irmãos, o que é que eu faço para ser salvo? No versículo 38, Pedro diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele falou isso para os pais que estavam querendo a salvação. Agora veja o versículo 39, para quem são essas promessas? O versículo diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar.
Novamente, filhos são mencionados para vossos filhos, essa promessa. Aqui nós podemos ver que a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo, a própria pessoa, dom do Espírito Santo, são prometidos aos filhos dos crentes no Novo Testamento também. Assim, nossos filhos, eles recebem as promessas de redenção de pecados e da regeneração de Jesus Cristo. Eles recebem a promessa de que os pecados deles são lavados com o sangue de Jesus. E também eles recebem a promessa que eles receberão o Espírito que regenera e que dá fé ao pecador para poder crer no Evangelho de Jesus. Lembre-se também quando os pais eles aceitavam Jesus Cristo. Então eram batizados eles e todos da casa deles. Foi assim, por exemplo, com a família de Cornélio, o gentil Cornélio. Foi assim, por exemplo, na família de Lídia. Foi assim, por exemplo, na família do carcereiro de Filipos. Foi assim na casa de Estéfanes, que Paulo diz lá na primeira carta do apóstolo à igreja em Corinto, que ele não havia batizado muitas pessoas, e ele cita Estéfanes e a casa dele. Pois o batismo, e nós devemos entender isso, ele foi dado em lugar da circuncisão do Antigo Testamento. O batismo. É tanto que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11, ele chega a falar do batismo como sendo a circuncisão de Cristo. E é assim mesmo, porque se você lembra, quando Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 17, versículo 9, a circuncisão, aquele sinal fora dado a Abraão, e Israel deveria manter esse sinal, porque era a introdução, ele marcava, ele sinalizava, ele garantia a introdução da pessoa dentro da aliança, garantia o despojamento do pecado, ou seja, a purificação do pecado, tanto que o termo impuro era sinônimo de incircunciso, ou incircunciso era sinônimo de impuro no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, não há mais derramamento de sangue, porém o Senhor diz: aquele que for batizado será salvo. Da mesma forma como Deus disse a Abraão: aquele que não for circuncidado será cortado do meu povo. Deus diz: aquele que não for batizado não será salvo, mas aquele que crê e for batizado será salvo, porque o sinal desta salvação e dessa introdução no corpo de Cristo é o batismo. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz que o Espírito, ele nos introduz, ele nos batiza no corpo de Cristo, mencionando assim o batismo cristão. A igreja, nesse entendimento orgânico, sempre compreendendo que as crianças faziam parte da aliança do reino de Deus, recebiam a circuncisão, recebendo a circuncisão no Novo Testamento, que é o batismo, não tinha problema algum de, crendo o Pai, todas as crianças serem batizadas. Isso é um detalhe. Outra coisa, lembre-se que nossos filhos, eles são considerados santos pelo Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26, a palavra de Deus diz isso. 1 Coríntios 7, 26.
7, versículo número 14. 1 Coríntios 7, 14. A palavra de Deus diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Essa palavra impuro tem a ver com essa vida fora de Deus, a vida fora de Cristo, impuro. Agora veja o texto: porém, agora são santos. Então, até mesmo em casamentos mistos, e aqui o contexto era pessoas que aceitavam o Evangelho e outros que negavam o Evangelho, casais, não que crente possa casar com descrente, não é isso que aqui o apóstolo está dizendo, mas que o Evangelho chegava em determinada família e só o marido ou a esposa criam e o outro ficava incrédulo. O texto está dizendo que essa parte crente santifica o marido, sim, de outra sorte seus filhos não seriam santos. Mas como há um crente naquela casa, um pai crente, uma mãe crente, essas crianças já entram na aliança de Deus e são consideradas por Deus separadas, santas, para o Senhor. Ora, no Novo Testamento está escrito isso. Outro detalhe, notem lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, quando o apóstolo ele está instruindo a igreja, ele instrui a família, ele começa a falar dos pais e depois ele fala aos pais, ou seja, a marido e a esposa. Depois no capítulo 6 ele vai falar aos filhos. E veja o que o texto nos diz. Efésios 6, a palavra do Senhor fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Percebam, amados irmãos, que o apóstolo ele não tem uma visão de que as crianças, os filhos, eles estão fora da congregação do Senhor e fora de Jesus. Pelo contrário, o apóstolo está dizendo aos filhos: obedecer a vossos pais no Senhor, ou seja, em Cristo Jesus. E ele prega, e ele ensina o 5º mandamento da lei, ou seja, dentro de toda essa relação pactual. Assim, o testemunho do Novo Testamento, claro, o testemunho é que nossos filhos não foram colocados fora da aliança de Deus, mas os nossos filhos, eles continuam herdeiros do reino e membros da aliança. Seria uma ruptura, seria uma mudança muito assombrosa, muito estranha, seria uma mudança de 180 graus dentro da aliança do Senhor com o seu povo. Se no Antigo Testamento as crianças elas eram herdeiras do reino, mas no Novo Testamento uma aliança superior, uma aliança muito mais abundante em graça, as crianças fossem colocadas do lado de fora. Seria estranho, seria quebrar a relação, seria cortar esse crescimento orgânico da relação graciosa, misericordiosa, pactual de Deus com a sua igreja desde Gênesis. Pelo testemunho da Escritura, tanto da Escritura do Antigo Testamento, quanto da Escritura do Novo Testamento, a entrada na aliança não depende do entendimento da fé de nossas crianças. Não entende. Deus, ele adota os nossos filhos antes mesmo
deles entenderem sobre o pecado, antes mesmo deles entenderem sobre salvação em Jesus Cristo, antes mesmo deles compreenderem ser gente, Deus já ama a gente. Pelo testemunho da Escritura, incontestável e claro testemunho, o fato, a realidade é filho de crente, é filho do rei. Nós e nossos filhos entramos, nós e nossos filhos desfrutamos da mesma aliança de graça, de amor, de misericórdia com Deus. Por quê? Porque Deus é Deus dos pais e dos filhos. Assim, no entendimento, na compreensão, na fé, na doutrina do Antigo e do Novo Testamento, repito, era essa: é filho de crente, é filho do reino, é membro da aliança, é herdeiro do reino dos céus. Podemos ter essa certeza, não é dúvida não, é certeza, segura certeza, com base não numa tradição religiosa, é com base na palavra de Deus, é fundamentado diretamente na palavra de Deus. Nós podemos ter a certeza que Jesus ele continua amando os filhos dos crentes, pois eles continuam sendo herdeiros do reino. Nós podemos ter certeza que nossos filhos eles fazem parte da aliança de Deus e que eles têm as promessas de salvação graciosas em Cristo Jesus. Nós podemos ter convicção que o batismo deles sinaliza, torna visível, sela, garante essas promessas que Deus concedeu a todos nós dentro do pacto do sangue de Jesus. Sim, eu falo em batismo, porque o batismo é o sinal e é o selo da promessa. Agora temos que entender verdades mais sobre o batismo. Quais? Preste atenção. A primeira verdade que eu quero enfatizar para nós não cairmos em superstições e em mera tradição é a seguinte: o batismo não limpa os pecados dos nossos filhos. Só o sangue e o Espírito de Jesus é quem purifica o pecado de nossos filhos. Nós confessamos isto, veja, em nosso catecismo. A pergunta e resposta 72, acompanhe a leitura. O texto diz, a pergunta é: a própria água do batismo por si mesma é a purificação dos pecados? Lembre-se do conceito católico romano, que entende que o sacramento por si mesmo opera a coisa significada. Isso não tem base na Escritura e nós estamos explicando a nossa fé diferentemente do conceito católico romano. O texto diz, resposta: não, pois somente, veja, somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todos os pecados. Somente, não tem mais nada que purifique-nos do pecado, além só do sangue de Jesus e do Espírito Santo. A outra verdade, o batismo ele ensina a nós e aos nossos filhos que Deus quer assegurar-nos, tornar seguro, por esse divino sinal e garantia, porque é divino sinal, porque foi Deus que estabeleceu.
esse divino sinal e garantia que somos lavados espiritualmente, não materialmente, mas espiritualmente, dos nossos pecados, tão realmente, ou seja, de modo tão real, como nosso corpo fica lavado com água. Isso nós confessamos na resposta 73 do nosso catecismo. E em terceiro lugar, o batismo, ele deve ser aplicado aos nossos filhos. E abra bem os seus ouvidos agora. O batismo, ele deve ser aplicado aos nossos filhos, não porque eles nascem regenerados e sem pecado. Nossos filhos não nascem regenerados. Nossos filhos, eles não nascem sem pecado. Nossos filhos, eles nascem espiritualmente mortos. Nossos filhos, eles nascem corrompidos em pecado. Nossos filhos, eles nascem com o pecado original dentro deles. Nossos filhos, eles nascem dignos da ira de Deus como os demais pecadores que nós conhecemos. Essa é a situação de nossos filhos quando nascem. Contrariando todo esse conceito moderno de crianças são puras. Crianças não são puras. Crianças são pecadores. Para não ficar só em minhas palavras, e eu creio que a congregação toda lembra da passagem, eu cito para aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, que estão aprendendo o Evangelho, e até nos assistem. Salmo 51, versículo de número 5, o texto, o salmista, membro da aliança, filho de crente, ele compreende bem de onde, qual a sua situação como pecador, de onde começa a sua experiência, quando começa a sua experiência como pecador. Ele diz o seguinte, Salmo 51, versículo 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde a concepção nós somos corrompidos e nascidos em pecado, e por isso papai e mamãe têm filhos, né? Papai e mamãe têm filhos, sabem muito bem e compreendem bem de onde vêm as mentirinhas, de onde vêm as intrigas, de onde vêm as desobediências de seus filhos. Eu acredito que nenhum pai aqui ensina filho, minta para papai, minta para mamãe. Ninguém. Filho, desobedeça a papai. Ninguém. Mas de onde vem isso? De imitação? Não, vem da natureza pecaminosa. Então, quando nós batizamos os nossos filhos, não batizamos porque eles são regenerados, porque eles são sem pecados. Nós batizamos os nossos filhos porque os nossos filhos pertencem à aliança e à igreja de Deus. Simples. Nós batizamos os nossos filhos porque a eles também foram dadas as promessas de remissão de pecados e de regeneração, assim como a nós adultos, como vimos lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Nós batizamos os nossos filhos porque o batismo, como a circuncisão, é o sacramento que separa as nossas crianças das demais crianças do mundo. Porque Deus disse: eles são meus, então batize-os. Torna isso visível e garante a entrada deles no reino de Deus. É isso que as igrejas reformadas, em suas confissões, têm confessado há longas datas. Veja o nosso catecismo, a última pergunta e resposta do domingo 27. O texto nos diz, essa pergunta se direciona para nos livrar do erro teológico dos grupos chamados anabatistas, que naquela época
entendiam a aliança de modo errado, pregavam de modo errado, achavam que o sacramento havia uma ruptura do Antigo e do Novo Testamento e que somente aqueles que crescem, chamava-se credobatismo, aqueles que crescem poderiam ser batizados, somente eles, os filhos não. Então eles quebravam os anabatistas. E hoje vários grupos, várias denominações seguem essa doutrina dos anabatistas e por isso não batizam crianças. Mas as igrejas de Cristo, as igrejas que vieram da Reforma, elas confessam o seguinte, pergunta e resposta 74. As crianças pequenas devem ser batizadas também? Resposta, sim. Porque tanto as crianças como sim, porque tanto as crianças como os adultos pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Tanto a elas como aos adultos são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo que produz a fé. Por isso, as crianças devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguidas dos filhos dos incrédulos pelo batismo como sinal da aliança. Na época do Antigo Testamento se fazia isto pela circuncisão. No Novo Testamento foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Veja que as igrejas de Cristo, elas se distinguem tanto da superstição católica romana quanto da heresia anabatista, numa só parte desse nosso catecismo. Conclusão, meus amados irmãos. Você que é pai, mãe, com base nas palavras de Jesus, que diz, porque das tais é o reino dos céus. Das tais não são todas as crianças da terra, mas dos crentes, como nós vimos pelo contexto. Você, pai, pode dizer a seus filhos: você é herdeiro do reino dos céus. Não tem nada a ver com psicologia para conduzir criança até Cristo. Nada, é fato. Você é herdeira do reino dos céus. Você pode dizer ao seu filho, você que é pai crente, você pode dizer ao seu filho pequeno: Deus te ama, filho. Deus te ama, filha. Ele adotou você em graça. Deus deu seu filho amado para morrer por você, filho e filha. Creia nisso, filho. Creia nisso, filha. E você, como pai e mãe, pode dizer ao seu filho e chamá-la: responda, meu amado filho e filha, com fé a esse amor de Deus por você. Responda com fé a esse sacrifício de Jesus Cristo por você, filho. Viva para Cristo, que ama você em graça e misericórdia, que garante a você o reino dele. Você deve. E você pode ficar desprendido de qualquer sentimento contrário, porque é isso que Jesus diz a você na palavra e nessa pregação. Mesmo se seu filho ou sua filha, nascido na igreja, batizado quando pequeno, mesmo se hoje ele se encontre afastado do caminho do Senhor ou da verdade de Deus, nós sabemos que existem membros da aliança hoje servindo a seitas e heresias. Você pode, você até deve exortar, independente da idade dela, exortá-los ao arrependimento e a retornar a Deus com base nestas mesmas palavras, nesta mesma doutrina. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque a verdade de Deus, representada no batismo, que ele recebeu quando criança,
apaga com o passar do tempo, não tem tempo de validade. Uma vez batizado, Deus marca e acabou-se. Esse sinal vai seguir a eternidade, como a circuncisão. Seja na eternidade com o Senhor, seja na eternidade afastado do Senhor. Como nós mesmos confessamos em nossa confissão de fé, no artigo 34, nós falamos o seguinte: este batismo tem utilidade não somente no momento de recebê-lo, mas durante a vida inteira. Então notem como você, pai e mãe, que tem filhos e filhas afastados do Senhor ou da verdade de Deus, como vocês têm do Espírito Santo um instrumento tão seguro para começar uma conversa de exortação e de chamado a arrependimento para com seus filhos. E às vezes é difícil para o pai falar com o filho, a mãe falar com o filho sobre arrependimento. É difícil. Às vezes a gente, feito a gente quisesse forçar nossos filhos. Mas quando a gente entende o batismo, a gente já tem um instrumento tão gracioso, tão forte, para chamá-los ao arrependimento e confiar que o Espírito Santo, que foi prometido a ele, tem poder para converter, para regenerar a fé, se ele não for regenerado ainda, trazê-lo à vida ou ao arrependimento. Isso são verdades quanto à nossa instrução para que os nossos filhos, pela graça de Deus, respondam em fé às responsabilidades pactuais dele, mas também essa doutrina e esse fato de nossos filhos serem herdeiros do reino de Deus, ou reino dos céus, é que nos motiva a trazê-los aos cultos no domingo. Eu falo aos cultos no domingo, não só a um, mas a todos os cultos no domingo. Porque eu trago os meus filhos, e você traz os seus filhos, não porque não tem ninguém para ficar em casa com eles. Você traz os seus filhos porque Deus diz: toda a congregação deve me adorar. Convocação santa. Eu trago os meus meninos, e até onde eu posso trazê-los, porque é meu dever levar estes que pertencem ao reino na presença de Deus para adorá-lo e para ouvir a palavra dele. É com base nesse fato que eles são membros do reino de Deus e pertencem ao reino de Deus, é que eu ensino os meus filhos a palavra do reino, é que eu ensino os meus filhos a orar ao reino do reino, é que eu ensino aos meus filhos a dependerem totalmente do rei do reino, Jesus. Por que você instrui seus filhos? Por que você traz seus filhos à igreja? Por que você ensina-os a palavra? Por quê? Por uma tradição? Não, porque dos tais é o reino, é a vontade de Deus. Esse fato de nossos filhos pertencerem ao reino de Deus é a motivação porque nós nos esforçamos para educá-los com base na doutrina da palavra de Deus. Isso nos lembra, sabe o quê? Meio de educação que não contrariem, que estejam fundamentados na fé cristã. Porque nós, no Brasil, as igrejas reformadas no Brasil ainda são crianças nesse aspecto da educação cristã, e nós precisamos cada vez mais aprender sobre batismo, porque uma vez aprendendo sobre o batismo e a relação pactual de Deus com os nossos filhos, é que nós não ficaremos descansados
em entregar os nossos filhos à educação pública. Se nós não entendermos a relação pactual de Deus com os nossos filhos, nós ficaremos descansados em entregar os nossos filhos a professores não cristãos e até mesmo de doutrinas estranhas. Por isso, nós precisamos tanto ouvir essa verdade de Jesus sobre nossos filhos, porque o Espírito Santo ele irá usar essa doutrina para que eu e você, nós aqui na nossa congregação, estejamos orando e nos esforçando para termos um meio de educação fundamentado na doutrina. Não falo de escola, não falo de coisas grandes, falo de coisas pequenas. Nós iremos trabalhar para que nossos filhos, no mínimo, tenham um reforço baseado na palavra do Senhor. Isso é um voto que eu e você fizemos quando trouxemos nossos filhos ao batismo. Amados irmãos, tudo isso que nós estamos ouvindo, baseado na palavra de Jesus, porque das tais é o reino dos céus. Tudo isso não é fruto de uma mera tradição, mas porque o Senhor Jesus disse que essas crianças são meus filhos. E por isso nós, como crentes, devemos obedecer o que Jesus falou aos seus discípulos. Nós, pais e mães, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Para encerrar esse sermão, vamos ler juntos o que diz a nossa forma de batismo, a forma que nós usamos quando os pais trazem as suas crianças para receberem o santo sacramento do batismo. Essa forma está, a parte que nós iremos ler está na página 398 do nosso livro de Cânticos, 398. Alguns livros a paginação é diferente, deve estar na 399 ou 340, depende da edição do seu livrinho. Vamos para a página 398, a parte da nossa forma que diz por que o motivo das crianças serem batizadas. Acompanhe a leitura, nós iremos ler essa parte, você acompanha a leitura, tá? E assim depois daremos o amém e oraremos ao Senhor. Mesmo que nossos filhos não entendam estas coisas, tudo aquilo que acabou de se dizer, as promessas e obrigações da aliança, não devemos excluí-los do batismo. Sem saber, eles participam da condenação em Adão. E, igualmente, sem saber, eles são adotados como filhos de Deus pela graça de Cristo. O que Deus falou a Abraão, o pai de todos os crentes, vale também para nós e nossos filhos. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17:7. Isto também Pedro anuncia, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Por isso Deus antigamente mandou circuncidar os filhos dos israelitas. A circuncisão era o selo da aliança e da justiça da fé. O próprio Cristo reconheceu que as crianças estão incluídas na aliança quando as abraçou, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Agora o batismo tomou o lugar da circuncisão. O apóstolo Paulo escreveu, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 a 12. Por isso, as crianças devem ser batizadas como herdeiros ou herdeiras do reino de Deus e de sua aliança. E quando os filhos crescem, os pais são obrigados a instruí-los no que significa o batismo. Amém. Oremos ao Senhor.